Olá pessoal, meu nome é Marcilene, eu sou psicóloga e pedagoga e nesse canal eu falo sobre psicologia e educação. Se você gosta desses assuntos, já acompanhe o canal que nós teremos sempre novidades interessantes. No vídeo de hoje eu vou pedir licença aos profissionais da educação de todo o Brasil e vou falar especificamente para quem quer trabalhar e para quem já trabalha na Prefeitura do município de São Paulo. O vídeo de hoje vai ser sobre evolução funcional. Bom, então eu vou falar hoje especificamente da evolução funcional para quem trabalha ou quem pretende trabalhar na Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo, você tem essa prerrogativa de ter, de tempos em tempos, uma evolução onde você tem um aumento salarial bem interessante. É uma das poucas prefeituras que tem esse privilégio para os profissionais. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona essa evolução funcional, tá bom? Bom, o que é evolução funcional? É a mudança progressiva do QPE, que é o quadro dos profissionais da educação. O professor na Prefeitura de São Paulo, ele começa no QPE 11, se ele não tiver magistério, aliás, se ele só tiver o magistério, não tiver o ensino superior. Então ele vai ser CAT 1 e ele vai começar no 11, QPE 11, tá? Se ele tiver o nível superior, como a maioria dos profissionais da educação na Prefeitura de São Paulo, ele vai começar no QPE 14, tá? Então, para o professor, começa lá no 11 e vai até o 23, ou quem tem nível superior começa no 14 e também vai até o 23. E para os gestores, começa lá no 11 ou 14, dependendo de onde começar, e vai até o 24, tá? Hoje, na Prefeitura de São Paulo, todo mundo que entra tem que entrar como professor. Não importa que você já exerça o cargo de diretor ou coordenador ou até supervisor de ensino em outras frentes, né? No estado ou no particular. Mas quando você entrar na Prefeitura de São Paulo, para você ingressar, você tem que ingressar como professor. Aí depois você presta outros concursos e aí você vai acessando outros cargos. É assim que a gente chama. Ingresso para quem está entrando e acesso para quem vai acessando e subindo na carreira. Então, o professor começa no 11, no 14, vai até o 23 e gestor até o 24, tá bom? Então, QPE 11, para quem tem só magistério, aí você é do CAT 1. QPE 14, para quem tem ensino superior, e você é do CAT 3, tá? Isso é só para te posicionar. Agora, que importante, quem é o responsável pela evolução do servidor? É o próprio servidor. Não deixe isso na mão de ninguém. Não deixe isso na mão do diretor, não deixe isso na mão do secretário de escola, não deixe isso na mão do consultor que está te vendendo o curso. Por quê? Isso é uma responsabilidade sua, o maior interesse é seu. O diretor não tem obrigação de ficar cuidando da sua evolução funcional. Ele tem obrigação sim de gerenciar, de cuidar para que o processo não fique lá parado e ajudar lá na secretaria para que tudo se desenvolva. Mas a responsabilidade é sua, professor, não deixe isso na mão de ninguém, tá bom? Então vamos lá. Essa aqui é a tabela dos vencimentos da Prefeitura de São Paulo. Cada vez que você evolui, o seu salário aumenta em média R$300, tá bom? Essa tabela tem aí na internet, você pode colocar lá no site dos sindicatos, que você entre em contato com essa tabela, que é a tabela de vencimentos, tá bom? Isso é só para ilustrar, a maioria dos professores entra aqui no QPE 14, como eu falei, aqui é um abono de gratificação, né, um abono complementar que você tem, então tem essa diferença quando você tem um abono complementar, mas geralmente você entra aqui, né? Aí de uma referência para outra você vai ver que em média aí, uns R$300 você vai ter de aumento, tá? E aqui essa tabela funciona como? A evolução funcional, ela está ligada à numeração, tá? Do 14 até o 23. E nós temos também a promoção horizontal, que é a promoção por letra. Só que isso aí é promoção por merecimento ou por antiguidade, que é um outro assunto, depois eu gravo um vídeo falando sobre isso, tá bom? É um pouquinho diferente, mas também é uma maneira de você ter um aumento salarial, através da promoção, tá bom? Então depois você olha direitinho essa tabela para você ver qual QPE que você tá bom? Então aqui ó, outra ilustração, para você entender que vale a pena evoluir por títulos. Nós temos a tabela de evolução por tempo, nós temos a tabela de evolução por tempo e títulos combinados, e nós temos a tabela de evolução por títulos. Então aqui só para você entender melhor. Se você evoluir por tempo, eu não quero saber de evoluir por título, eu quero evoluir por tempo. Beleza. Você entra lá no QPE 14, depois de 3 anos você vai para o 15, aí quando você tiver 5 anos, né, mais 2 anos você vai para o 16,
Aí depois você vai pro 17, com 12 anos você vai pro 18, aí depois mais 4 anos você vai pro 19, mais 4 anos você vai pro 20 e mais 2 anos você vai para o 21. Então você vai levar aí uma trajetória de 22 anos, do 14 para o 21, se você evoluir por tempo. Eu não quero fazer curso, eu não quero participar de seminário, eu não quero ir em congresso, não quero. Então só vou evoluir por tempo. Tudo bem, é uma opção sua. Você vai levar 21 anos nessa trajetória, tá? Lembrando que cada passinho que você dá aqui, você aumenta em média uns R$300 o seu salário, tá? E aí é 6%, se eu não me engano, do salário. Bom, então aqui é a opção de quem quer dar um pulo maior, quem quer realmente progredir mais rapidamente na carreira. Por quê? Essa aqui é a evolução por títulos. Olha a diferença. Você entra no QPE 14. Aí você já vai entrar dando um salto, que eu vou explicar já o que é esse salto. Então, em 3 anos, quando terminar o probatório, você vai para o 16. Aí a gente tem aqui um tempo de interstício, um ano de interstício. O que quer dizer? Você tem que esperar pelo menos um ano entre uma evolução e outra. Aí você vai do 17, né? Você deu o salto em 3 anos. Aí do 17 para o 18 mais um ano, do 18 para o 19 mais um ano, do 19 para o 20 mais um ano, do 20 para o 21 mais um ano. Quer dizer, em 7 anos, se você fizer tudo certinho, em 7 anos você chega no mesmo QPE 21. Aí tem gente que fala assim, eu vou chegar no 21, mas depois para ir para o 22 eu tenho que ter 23 anos de prefeitura. Correto. Só que você prefere esperar com dinheiro no bolso ou apenas esperar de tempos em tempos e esperar lá os 23 anos? A opção é sua, tá bom? Então seja inteligente, evolua por títulos, que você vai subir mais rápido. Em 7 anos você vai estar no QPE 21. Bom, o que é preciso então para evoluir por títulos, que é a maneira correta? Para evoluir por títulos, você precisa saber algumas coisas. Primeira coisa, saber qual é o seu QPE atual. Então, você precisa saber onde você está para saber aonde você quer ir, tá? Esse é a primeira coisa. Parece bobo, mas algumas pessoas me procuram, aí eu pergunto, qual QPE que você tá? Não sei. Eu falo, meu Deus, não sabe nem onde tá? Você quer ir para onde? Então, primeira coisa, saber qual é o seu QPE atual, tá bom? Outra coisa, saber a data da última evolução. A partir de. Por que a partir de? Não é a última evolução, não é a data que foi publicada a sua evolução. Quando sai a sua evolução, às vezes demora aí 9, 8, 6 meses para que seja publicado, desde quando você entrou com o processo até a publicação. Então, o que vai valer não é a data da publicação, essa data a partir de. Porque, por exemplo, às vezes você entrou com o processo em fevereiro, saiu agora em outubro. E não saiu em outubro é o que foi publicado, mas você já tinha direito lá, às vezes um ano atrás, às vezes em dezembro do ano anterior. Então vai sair a partir de, você entrou com o pedido em fevereiro, a evolução foi publicada em outubro, mas você já tinha direito em dezembro do ano anterior. Então, quando você for procurar a data da última evolução, não é a data da publicação, é essa data a partir de, que é a partir do dia que você tinha direito. Às vezes você está esperando sair algum título que demorou para você pegar o certificado, e às vezes você entrega o certificado e demora para ele aparecer na tela. Então, você só vai pedir a sua evolução a partir do momento que ele está na tela de títulos. Não adianta você pedir antes, que aí você não vai ter direito àquele título se ele não está cadastrado. Então, esse processo às vezes demora um pouquinho. Então, por isso que você demora para sair a publicação e demora desde o dia que você tinha direito. Então, não importa se você pegou o certificado hoje, se você terminou em dezembro do ano passado, é a partir de dezembro do ano passado que ele vai valer. Então, você vai receber todo esse tempo retroativo, tá bom? Então, o importante é você ter todos os cursos em mãos e, mais do que isso, na tabela de títulos, tá? Que é o antigo GERFUN que a gente falava, né? Antes a gente falava, o título foi GERFUNcado. Hoje a gente fala simplesmente que é a tabela de títulos, tá bom? Que é a tabela do EO. Então, é importante. Você precisa saber a tabela de referências do QPE, que eu vou mostrar já já. Você também precisa conhecer a tabela de cursos, porque cada curso tem um valor diferenciado, não adianta você ir fazendo cursos aleatoriamente. E também precisa conhecer a tela do EOL, que é o antigo GERFUN que eu falei, que você encontra isso no EOL Servidor. Se você não conhece essa tabela, é só você procurar lá no Google, você coloca lá EOL Servidor. Aí você vai precisar de uma senha para entrar.
Para você entrar, se você não souber a sua senha, é só você colocar lá, esqueci minha senha, que você deve ter cadastrado na escola e não se lembra. Aí eles vão enviar para o seu e-mail a sua senha, tá? E aí você acessa. Agora tem também um aplicativo. Então, o aplicativo é a mesma coisa, é a mesma senha do EOL Servidor que você encontra no Google, tá? Então, você vai cair lá no site do EOL Servidor e você vai ter acesso à sua tela de títulos. Aí você imprime lá, vê direitinho quais cursos que foram cadastrados e como eles foram cadastrados, tá bom? Interessante, né? Você sabendo tudo isso, outra coisa que você precisa saber são os cursos realizados depois da última evolução e ainda não foram cadastrados. Então você sabe que você fez alguns cursos, eles ainda não estão aparecendo na tela. Então você precisa já contar com esses cursos para fazer a sua contagem de pontos. Essa aqui é a tabela de referências, que eu falei que é a primeira que vocês precisam saber. Eu peguei aqui como exemplo o CAT 3, tá? Quem tem um ensino superior. Então, para que você precisa saber dessa tabela? Toda evolução, você precisa alcançar uma pontuação. Então, é importante você saber isso aqui, por quê? Quando você entra, você está no 14, o interessante é o quê? Você dá o salto. Se você não fizer nada, você vai automaticamente para o 15. Não precisa fazer nada, só por tempo, tá? Isso não é tão interessante. Aí começa a ficar interessante aqui, ó. Gente, o período probatório, ele é muito especial porque é a única oportunidade que você vai ter de dar um salto, de pular aí 2 até 3, até mais casas se você tiver a pontuação. Então aproveite, você que está entrando ou que pretende entrar, presta atenção nisso aqui, já entra se organizando para você dar um salto triplo, porque é a única oportunidade que você vai ter, depois você vai de 1 em 1, tá bom? Então você está no 14 e você quer ir para o 17. Vai para o 16. Quantos pontos você precisa? 22 pontos e meio. Se você está no 14 e quer ir para o 17, você precisa de 36 pontos. Se você está no 14 e quer ir para o 18, isso aqui já é um pouco mais difícil. Só ouvi falar de uma pessoa que conseguiu. Para você conseguir isso aqui, você tem que ter ou tempo de que você não era efetiva, que você vai puxar esse tempo, né, que também conta como títulos, ou então tem mestrado, doutorado, aí você consegue. Tá? Mas o normal é você entrar no 14 e ir pro 17. Aí você precisa de 36 pontos, tá bom? Aí nas próximas evoluções, do 17 pro 18, você vai precisar, aqui ó, é nessa tabela de evoluções subsequentes, tá? Do 17 pro 18, você precisa de 18 pontos. Do 18 pro 19, 18 pontos. 19 pro 20, 18 pontos. Do 20 pro 21, 9 pontos. Por que que essa pontuação? Na verdade, não tem uma lógica, pelo menos se tem, até hoje não me ensinaram. Você precisa seguir essa tabela e essa pontuação. Isso que você precisa saber. A lógica, um dia se eu souber, eu conto pra vocês. Aí aqui tem outra tabela, que é para os gestores, que a pontuação para gestor também é diferente. Então, se você é coordenador pedagógico, do 17 para o 18 você precisa de 13 pontos e meio, do 18 para o 19, 13,5, 19 para o 20, 13,5, do 20 para o 21, 13,5, do 21 para o 22 você precisa de 22 pontos. Diretor, do 18 para o 19, 18, 18, 18, quando chega aqui nos 22 você precisa de 13 pontos e meio. Supervisor ainda é uma outra tabela. Então, você começa aí no 22,5, 22,5, 22,5, coitado do supervisor, né? Tem que estudar mais. E no final, 9 pontos do 21 para o 22, tá bom, gente? Essa aqui também é uma tabela que eu não sei a lógica, mas deve ter alguma. Se alguém souber, coloca aí nos comentários. Eu, pelo menos, não sei. Quem souber, me fala. Mas é essa a pontuação, tá? Por que aqui começa no 17, no 18 e no 18? Porque para você ser coordenador, você tem que estar no mínimo no 16. Tem que já ter passado pro probatório e você tem que estar no mínimo por aqui. Para diretor por aqui e supervisor também por aqui, tá bom? Então siga essa tabela com essa numeração exata. Aí, tabela de cursos, que é outra tabela que eu falei que vocês precisam saber. Esses aqui são os cursos particulares, os cursos que você compra de faculdades, universidades cadastradas no MEC, tá bom? Então, doutorado, quanto vale? 10 pontos. Mestrado, 9 pontos. Bacharelado, 4 pontos. Licenciatura plena, 5 pontos. Gente, importante, licenciatura plena, tá? Não pode ser aquele curso chamado R2, que ele serve sim para você ingressar na prefeitura e em outras instâncias, aí, em outras secretarias, outros sistemas de ensino. Mas para a prefeitura,
para valer para valer para evolução profissional, tem que ser uma licenciatura plena. Cada uma vale 5 pontos, tá bom? Pós-graduação, lato sensu de no mínimo 360 horas, vale 3 pontos. Extensões. Extensões de até 100 horas, aliás, de 100 horas ou mais, a partir de 100 horas, tá? A carga horária mesmo da extensão. 100 horas ou mais, cada uma vale 1,5 ponto. Extensões de menos de 100 horas, cada uma vale meio ponto. Importante, a quantidade. Não adianta você fazer, por exemplo, 2 pós-graduações que você só vai conseguir uma. Por isso que eu falei que é importante você não fazer cursos aleatoriamente, você tem que prestar atenção nessa tabela. Então, pós-graduação você só pode uma, a maioria você pode uma, extensão de 100, você pode 2, extensões de 30, aliás, de menos de 100, você pode 2 também. Então não adianta você fazer um monte de extensão para evolução profissional, tem aqui um limite. Então, você tem que seguir e ser orientado por esse limite, tá? Aqui eu só fiz uma divisão mesmo didática, mas geralmente essa tabela é uma só, tá? A tela anterior é essa. Isso aqui é a tabela de cursos da SME e de parceiros. Hoje em dia os parceiros quais são? Acho que tem lá esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Os principais parceiros hoje são os sindicatos, tá bom? Tem alguns outros cursos que também são considerados parceiros, antigamente tinha mais, mas agora é praticamente o sindicato, tá? Então vamos lá. Quais cursos que você pode fazer aqui pelos parceiros que o principal e pelo direto da prefeitura? Os cursos de PED, que eles são cadastrados como CELFOR, tá? Eu coloquei aqui de PED ou os cursos da DRE, como a gente chama, mas enfim, eles vêm cadastrados como PMSP CELFOR. Cada um deles vale 1 ponto. Você pode fazer 6 por evolução. Curso do sindicato ou das parcerias, né? Que são aqueles cursinhos que o sindicato nos oferece. Cada um vale meio ponto. Você pode fazer 6. Não adianta você fazer 10 cursos do sindicato, que você só vai poder utilizar 6, tá? PEA, Projeto Especial de Ação, que é aquele projeto que toda escola tem, que você enquanto professor, que você participa se você for professor de SEI, você tem que automaticamente participar. Se você for professor de EMF, você pode optar em participar ou não. Você participa quando você faz parte da GEIF, tá? Então, ou então fora da GEIF, mas participando do PEA. É uma opção que você tem. Cada PEA vale, né, um curso anual, né, uma participação anual, vale 2 pontos. Você pode usar 3 PEAs por evolução. Mais educação, que é aquele curso também, é uma formação que a prefeitura dá. De 144 horas lá, 8 meses. Vale 2 pontos, você pode usar 1. Mais educação, de 72 horas, 4 meses. Vale 1 ponto cada, também você pode usar 1. Participação na APM, vale meio ponto cada participação anual. Anual não, porque a PM é biênio, né? Mas cada biênio da PM você pode usar 2, né? E vale meio ponto. Conselho é anual, tá? Cada participação anual do conselho vale meio ponto também, e você pode usar 2, né? Aqui no total 4, juntando aí os 2. Livro, você publicou um livro, vale 2 pontos, você pode usar 1. Artigos, você publica o artigo, vale 1 ponto, você pode usar 3. Aqui eu destaquei em vermelho porque geralmente está lá nas tabelas publicações e tem pessoas que fazem confusão. O livro vale 2 pontos e o artigo 1. Aí lá geralmente está assim, 2 e 1 e aqui junta 3. Aí tem gente que acha que se você publicou o livro não pode publicar artigo. Ou só pode publicar um artigo. Não é isso. O livro vale 2 pontos e você pode publicar 1 por evolução. O artigo vale 1 ponto e você pode publicar 3 artigos por evolução. Certo? Congresso do sindicato. Cada participação do congresso vale 0,2, você pode usar 3. Congresso direto da prefeitura vale 0,3, você pode usar 3. Conferencista ou debatedor nesse mesmo congresso, se você for direto da prefeitura, vale 1 ponto. Se você for congressista, que é a pessoa que participa, que faz palestras no congresso, tá? Aí você pode usar 2, vale 1 ponto. Isso direto da prefeitura. Se for dos parceiros, vale meio ponto, você pode usar 2 também. E aqui, muito interessante, é o mês de trabalho. O mês de trabalho da prefeitura também vale como título. Cada mês de trabalho vai valer 0,3 e aqui não tem limite, tá? A não ser no período probatório, que é um período fechado de 3 anos. O que você pode guardar? Isso aqui é muito importante.
somente os diplomas. Você só pode guardar se você fez uma licenciatura plena, não utilizou porque você fez um monte de outros cursos, as outras opções que eu dei. E você não vai utilizar a licenciatura plena, então você guarda e usa na próxima evolução. É só isso aqui que você pode guardar, os diplomas, licenciatura plena, bacharel, mestrado e doutorado. Pós-graduação não é diploma, é certificado, então você não pode guardar. Se você não utilizar, se a sua pontuação exceder, você vai perder do mesmo jeito. Período probatório, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá? Pra gente ilustrar. Então você está no período probatório, no QPE 14, você quer dar um salto do 14 para o 17. Importante, o período probatório ele é fechado. Então você tem que contar certinho, do dia que você iniciou o seu exercício, você conta 3 anos, nem um dia a mais, nem um dia a menos. Todos os cursos que você fizer tem que estar dentro desses 3 anos. Se o curso que você fizer, o certificado saiu dia 2 de outubro e o seu probatório terminou no 1º de outubro, você não vai poder contar com aquele curso no período probatório. Esse curso vai ficar para a sua próxima evolução. Então preste bastante atenção, se organize, se atente com a data final do curso, que isso é o que importa, tá bom? Então aqui um exemplo, tá? A pessoa que é aí do 14 para o 17, ela fez uma licenciatura plena. É importante, essa licenciatura plena não é a licenciatura, você, por exemplo, é professor de educação infantil. Você tem licenciatura plena em pedagogia. Essa licenciatura plena em pedagogia, ela já foi utilizada para você estar no QPE 3, no CAT 3, desculpa. No CAT 3. Então, ela não vai ser utilizada para você usar como para evolução, tá? Para evolução tem que ser uma segunda licenciatura, como a gente chama, tá? Segunda, terceira, não interessa. Ela não pode ser a que você usou para você ingressar. Tem gente que ingressa no 11 e depois faz um curso, né, de nível superior para ir para o 14. Então, quer dizer, você utilizou aquele curso não na evolução, mas para mudar de categoria. Então, você foi do 11 para o 14 através dessa licenciatura plena. Você já fez uso dela também, tá? Importante também, tem alguns cursos que, por exemplo, o curso de biologia, ele tem a formação em bacharel e também de licenciado, educação física também. Então, se você já utilizou o bacharel, aí você fala, aliás, você usou a licenciatura para entrar, aí você fala, mas eu tenho um outro diploma que é do bacharel. Mas se for da mesma área, não vai valer também para evolução. Só vale para evolução se for de outra área. Então, você tem 2 diplomas, bacharel e licenciatura. Se você usou a licenciatura, você não vai poder usar o bacharel como uma outra graduação, tá? Porque é da mesma área. Então, vamos lá, esse exemplo. A pessoa fez uma licenciatura plena, uma pós-graduação, 2 extensões de até 99 horas, aliás, 2 extensões de até 99 horas, tá? Por quê? Porque cada uma vale meia, junta as duas dá 1 ponto. 2 extensões de 100 horas ou mais, cada uma vale 1,5 ponto. Então, ela usou 2, então 3 pontos. 3 publicações de artigos, 6 cursos do sindicato, cada um vale meio ponto, os 6 cursos então vai dar 3 pontos. 2 congressos, ela participou de 2 congressos, 0,4. Cursos do CELFOR, que são os cursos lá da DRE, ela conseguiu fazer 3, cada um vale 1 ponto. Participou de 2 PEAs, tá? Porque é um período probatório, então ela tem, nesses 3 anos ela conseguiu participar de 2 PEAs. Cada PEA vale 2, 4 pontos. E 3 anos de AFs, que é o tempo. Cada mês vale 0,3. Então, você multiplica isso aí, em 3 anos vai dar 10,8. Então, juntando tudo isso aqui, ela fez toda a programação certinha, ela conseguiu 36,2, ela precisava de 36 pontos naquela tabela que eu mostrei. Então, ela conseguiu ir do 14 para o 17, tá bom? Você vê, ó, isso aqui tudo não é difícil. Esse ano, excepcionalmente, infelizmente, a gente não vai ter o PEA, então tá um pouco mais difícil, mas normalmente a pessoa consegue fazer isso se ela se programar, tá bom? Aqui é um exemplo das evoluções subsequentes. Então ela foi do 14 para o 17, aí do 17 para o 18, ela precisa de 18 pontos. Então o que ela pode fazer? Uma pós-graduação, 2 extensões de menos de 100, 2 extensões de 100 horas ou mais, 3 publicações de artigos, 4 cursos do sindicato, 1 congresso, 1 curso do CELFOR, 1 PEA, 2 pontos, 1 ano de tempo, né? Cada ano é 3,6 de tempo,
e ela consegue essa pontuação, ó, 18,8, 18 pontos. Gente, isso aqui não é uma regra, tá? Essa tabela aqui e a anterior, do slide anterior, são exemplos, maneiras que você pode fazer para organizar a sua evolução, tá? De repente você tem um pé, né, de um ano para o outro é só um mesmo, mas você de repente consegue fazer mais cursos do Self-4. Então, se você fez 2 ou 3 cursos do Self-4, você já aumenta aqui. Então, você já não precisa se preocupar tanto com outras coisas, tá bom? Um exemplo só. A última evolução, gente, para o QPE 17. Para o QPE 18 pontos, 1 ano e 7 meses, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá? A pessoa na última evolução, ela evoluiu em 8/1/2019 e ela foi para o QPE 17. Ela demorou um pouquinho, mas em 1 ano e 7 meses ela conseguiu juntar tudo isso aqui, tá? Eu coloquei isso aqui por quê? Porque tem gente que acha que as evoluções subsequentes são igual à primeira, onde você tem um tempo rígido de 3 anos. Nas subsequentes, não. Se você não conseguiu dentro de 1 ano fazer a pontuação necessária para alcançar 18 pontos, você pode avançar um pouquinho nos meses e aí você evolui também, tá? Um pouquinho atrasado, 1 ano e 7 meses, poderia ter sido em 1 ano, mas não tem problema de avançar. Às vezes o certificado sai um pouquinho depois, você não calculou direito, e aí você vai precisar de um pouquinho mais de meses, tá? Então, em 1 ano e 7 meses ela conseguiu. Ela fez uma pós-graduação, 3 pontos, 2 extensões de menos de 100 horas, 1 ponto, 2 extensões de 100 horas ou mais, 3 pontos, publicou 3 artigos, participou do conselho, participou do PEA. E aí ela vai usar os AFs não 1 ano apenas como no anterior, que vai dar 3,6. Ela vai usar 1 ano e 7 meses de AFs, vai dar 5,7 pontos de tempo. E aí ela consegue os 18,2 em 1 ano e 7 meses, tá bom? Sem problemas. Aqui, gente, eu destaquei as últimas referências. Por quê? De 2014 para cá, nós ganhamos, né, conquistamos com muita luta 2 referências a mais, porque antes terminava lá o professor no QPE 22. Hoje, o professor vai até o QPE 23 e o gestor vai até o QPE 24, tá? Então, professor, para ir do 21 para o 22, aqui você vai precisar de tempo e títulos, não tem jeito, não adianta ir só por títulos, tá? Por isso que você tem que esperar os 23 anos, porque é tempo e título. Então, professor, o que ele precisa para ir do 21 para o 22? Tempo, né? 23 anos de prefeitura e 4 pontos. Como que pode ser conquistado esses 4 pontos, tá? Qualquer uma dessas etapas você precisa de 4 pontos. Você pode fazer, de repente, uma licenciatura plena, tá? Não coloquei plena aqui, mas é plena, vocês já sabem. Você vai ter 5 pontos, você precisava de 4, já foi. Uma licenciatura, tá? Pós-graduação, você também pode fazer uma. Cada pós-graduação vale 3 pontos. Você pode fazer uma, e aí você tem que compor, né, com mais 1 ponto, que pode ser de várias maneiras. Extensão. Qualquer carga horária, seja qual for a carga horária da extensão nessa última etapa, ela vale meio ponto. Então, você faz 2 extensões aqui, junta com a pós-graduação, por exemplo, e consegue os 4 pontos, tá? Ou então você faz 4 extensões. Ou então você só faz com extensões e consegue também os 4 pontos, tá? O máximo que você pode fazer aí são 4 extensões. Então, só com extensões não vai dar, porque aqui 4 extensões vai dar 2 pontos, tá? Então, você vai ter que mesclar com outra coisa. Aperfeiçoamento. Coloquei aqui em destaque porque o aperfeiçoamento é o curso ideal para essa etapa. Por quê? O aperfeiçoamento, se ele não for da Universidade Livre do Brasil, ele só pode ser utilizado nessa referência, tá? O aperfeiçoamento vale 2 pontos. Se ele não for da Universidade Livre do Brasil, ele só pode ser usado nessa referência, mas ele vale 2 pontos. Se você precisa de 4 pontos, você faz 2 aperfeiçoamentos e já fecha, que é o que geralmente todo mundo faz. O aperfeiçoamento tem que ser no mínimo de 180 horas, tá? E você também tem a opção de fazer um projeto na escola, desenvolver o projeto de inovações pedagógicas, tá? Cada projeto vale 2 pontos, se você fizer 2 também você consegue, tá bom? Então, só retomando aqui, nas últimas referências, o que você precisa? 23 anos de prefeitura, no mínimo, e 4 pontos. Então, o mais fácil e o que a maioria das pessoas fazem, 2 cursos de aperfeiçoamento.
Aí você consegue os 4 pontos e fechou. E o que eu coloquei, como evoluir, né, em 2020 sem os PEAs. Dá para conseguir aí 18 pontos? Dá. Um exemplo, tá? Uma pós-graduação, 2 extensões de menos de 100, 2 extensões de 100 horas ou mais, 3 publicações de artigo, 2 cursos do Celfor, 6 cursos do sindicato e 1 ano de tempo, tá bom? Isso aqui a gente só vai saber se vai dar certo depois, porque por enquanto a prefeitura lá com o setor jurídico não se manifestou como vai ficar a nossa evolução para 2020. Então a gente vai ter que aguardar esse posicionamento do jurídico para saber se o ponto vai valer, se a gente vai evoluir ou não. Por enquanto as evoluções elas estão paradas. Mas uma coisa que a gente sabe, que é muito importante, é que independente do que vai acontecer, os cursos que você faz nesse período, eles não serão perdidos, tá? Os cursos serão utilizados, ainda que a gente tenha que passar por esse período de congelamento. Depois que passar o congelamento, você vai poder utilizar os títulos para evolução, tá bom? E é isso, gente. Agora aqui, ó, muito importante. Erros cometidos. Não cometa esses erros. Principal erro, não planejar a evolução. Se você não planeja, não consulta essas tabelas, não faz uma organização, você acaba fazendo cursos aleatoriamente. Não faça cursos aleatórios. Cada curso tem o seu valor, cada curso tem o seu tempo, e não adianta você ir fazendo um monte de curso. Pós-graduação, por exemplo, tem pacotes aí de 2, 3 pós-graduações. Não adianta você fazer isso, porque você não vai utilizar. Então você vai usar uma pós-graduação por ano. Se você for, é lógico, inteligente e fizer a organização certinha. Agora, se você não conseguir fazer a organização certinha, não adianta você fazer pós-graduação aleatoriamente, tá? Outro erro, não olhar a tabela de cursos, porque aí você não vai saber quanto vale cada curso e não vai poder fazer o seu planejamento. Não saber a data da última evolução. Por quê? Se você não souber a data da última evolução, você não vai saber com quais cursos você pode contar. Então, isso aqui é lá no início. Você precisa saber a data da sua evolução, olhar na sua tabela de cursos que você já fez, quanto cada um vale e fazer a sua organização certinha. Outro erro, não saber a data do término do curso. Então, você está fazendo uma pós-graduação de 2 anos. Você vai poder utilizar para a próxima evolução? Só se a sua próxima evolução for daqui 2 anos. Então, você precisa prestar atenção. Se você faz aí uma pós-graduação de 6 meses e ainda não terminou o período probatório, não adianta você fazer mais uma para daqui 6 meses, porque você não vai utilizar. Então, você precisa saber exatamente a data que termina o curso, porque é essa data que vai ser validada. É essa data que tem que estar dentro do seu período de organização da sua evolução. Outro erro, esse aqui é o principal que as pessoas cometem. Esperar a evolução ser publicada para começar os cursos novamente. Então, não adianta você ficar lá. Você fez todos os cursos, pediu o processo de evolução. Tudo isso demora, gente. Demora para ser cadastrado. Dependendo da época do ano, demora 6, 9 meses para sair na tela de títulos. Então, você vai ficar esperando 9 meses para sair na tela de títulos. Aí você vai pedir evolução, vai esperar mais 9 meses para sair a publicação para começar outro curso? Não! Você já sabe mais ou menos que data que vai sair. Então, você já vai começando o curso, porque quando sair na tela de títulos, você pedir, o processo for para frente, for publicado, sair a publicação, você sabe que a publicação não vai sair hoje, vai sair referente a uma data anterior, a partir de. Então, esse é a partir de que vale. Então, você não vai ficar esperando. Se você ficar esperando, saiu a evolução, agora eu vou começar o curso. Quer dizer, você já perdeu aí 9, às vezes 1 ano. Aí não vai dar certo aquela programação de você evoluir uma vez por ano. Então não fique esperando a publicação para começar os cursos. Já comece agora, que você sabe que você vai demorar aí 6, 9 meses para fazer uma pós-graduação, por exemplo. Então, você já vai se organizando e prestando atenção na data final do curso, tá? Outro erro, não fazer todos os cursos e projetos possíveis. Se é possível você fazer, aproveite, faça, participe. E o principal erro, né? Não aproveitar os cursos que faz. Evolução é muito bom, mas se você não aproveitar os cursos, também de nada valeu, né? Você só está fazendo para evoluir e não está aproveitando